sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e nós vamos agora começar mais uma aula do 7º ano. Oi, gente, tudo bem? Nossa aula de redação de hoje será sobre artigo de opinião. Slide 2. Está presente nas páginas 17, 18, 19 e 20 do caderno 2 de vocês o tema da nossa aula de hoje, que é artigo de opinião. Nós veremos conceito, estrutura e construção. E também vamos analisar um artigo de opinião ao final. Artigo de opinião. São importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las e praticar a cidadania. Ou seja, o artigo de opinião ele é feito para expor a opinião daquele que está produzindo em relação a determinado assunto ou temática. O artigo de opinião, o que é? É um texto dissertativo. Dissertar é falar sobre algo com detalhes sobre aquilo que você está falando, com informações, com bases baseadas em pesquisas, em fatos, baseados na verdade, na verdade dentro daquilo que você está se propondo a falar. Então, é um texto dissertativo em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitas pessoas. Geralmente é escrito por especialistas e profissionais com muita experiência no assunto, mas isso não impede de qualquer pessoa produzir um artigo de opinião, sendo que para você opinar sobre algo, você precisa ler sobre aquele assunto, você precisa pesquisar, em alguns casos fazer entrevistas, confirmar o seu ponto de vista através de pesquisas sérias, baseadas em fatos verdadeiros, reais, no caso. O objetivo do artigo de opinião é disseminar o conhecimento, ou seja, torná-lo público, torná-lo acessível, torná-lo transparente para o conhecimento da população ou das pessoas que vão ler o seu artigo. Compartilhar ponto de vista, nós colocamos aquilo que nós acreditamos e com o intuito de convencer também algumas pessoas sobre o nosso ponto de vista, mas também de compartilhá-las com aqueles que pensam da mesma forma e que acreditam na mesma teoria que nós acreditamos, dando base para, no caso, quem sabe, a pesquisa de uma outra pessoa, um artigo de opinião de uma outra pessoa. Engajar o público numa causa. Um artigo de opinião ele é muito usado para chamar a atenção do público, da população, das pessoas que se envolvem em causas ambientais, em causas de preservação, nesse caso, tá? É um dos exemplos. Então, você fazer um artigo expondo um problema, colocando seu ponto de vista em relação a ele, como, por exemplo, o aquecimento global. Você vai escrever um artigo de opinião sobre o aquecimento global, você vai tentar convencer as pessoas e mostrando, na verdade, porque você precisa ter certeza daquilo que você está escrevendo, certo? Com fatos, dados, pesquisas, como eu já falei anteriormente. Então, você vai mostrar para as pessoas que você está falando algo sério, que precisa de uma atenção e, quem sabe assim, fazer com que outras pessoas também se preocupem com esse problema, que no caso do nosso exemplo aqui é o aquecimento global. Construir reputação pessoal ou profissional. Muitas pessoas escrevem artigo de opinião ou outros tipos de artigo para publicá-los em revistas científicas. Por exemplo, o artigo científico também faz parte dessa busca, dessa abordagem e desse compartilhamento do conhecimento.
slide 5. As características do texto de opinião. Nós notamos no texto de opinião o predomínio do presente e do indicativo de algo que está acontecendo agora, tá? É o predomínio, não significa que vai só falar do agora. Pode sim falar de algo que aconteceu antes e como isso influencia no hoje. O artigo de opinião ele geralmente tem algo voltado para o agora, para algo que deve ser feito agora, que deve ser visto agora e solucionado agora, para que no futuro não haja problemas. A linguagem formal, lembrando que nós já conversamos sobre linguagem informal e formal. Linguagem formal é a linguagem casual, a nossa linguagem do dia a dia. E a linguagem formal, ela requer mais cuidados, certo? Então, eu tenho que, quando eu faço um artigo de opinião, eu preciso ter cuidado com a formalidade. Só que, se eu estiver escrevendo para um público jovem, eu vou adequar a minha linguagem para esse público. Então, depende do público que eu vou buscar alcançar. Recurso a expressões de apreciação, tipo como aprecio, gosto, bom, muito bom, mal. São expressões de apreciação, dizendo que você gosta ou não de alguma coisa. Recursos a expressões de opinião. Quando eu digo penso, na minha opinião, julgo correto, creio. Lembrando que o artigo de opinião é sobre a opinião daquele que está escrevendo o artigo. Então, ele vai usar esses recursos de apreciação do sim, do não, do gosto e não gosto, e da opinião, se ele é contra ou se ele é a favor, e vai usar as palavras que concordem ou discordem daquilo que ele está escrevendo. Os conectores, essenciais em qualquer texto, sempre. No entanto, no texto argumentativo, o seu uso pertinente torna a argumentação clara e eficaz. Gente, um artigo de opinião, ele precisa de argumentos, tá? Se você busca convencer alguém, informar alguém sobre o seu ponto de vista e, quem sabe, fazer essa pessoa concordar com você, é preciso que você tenha argumentos. E esses argumentos, eles precisam de dados, que eu falei desde o começo da nossa aula. Eu preciso dar certeza que a minha opinião que está sendo colocada ali é séria e é pautada em outras pesquisas e é pautada em outros trabalhos, e depois de muita observação, depois de muito coletar de dados. Então, tudo isso torna o meu argumento forte. Nós chamamos de um argumento forte, um argumento seguro, aquilo que traz segurança para o leitor e assim faz com que eu o convença, ou pelo menos o faça compreender toda uma problemática ou a minha opinião dentro do artigo. O texto de opinião deve ser organizado e claro, com vista a persuadir o receptor. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com a argumentação. Gente, nós argumentamos desde criança, certo? Então, quando você quer muito uma coisa e você quer convencer os seus pais que você precisa daquilo, que você quer muito, que você deseja muito, você vai argumentar. Você vai dizer, nós já estudamos isso em texto dissertativo argumentativo, não sei se vocês lembram. Então, você vai tentar convencer ele que você foi um bom filho, que você foi um bom aluno, apesar de não ser mais do que obrigação, né? A gente sabe. Mas você vai tentar convencer ele que, poxa, você merece muito aquilo que você quer. Então, a mesma coisa acontece no artigo de opinião. Você vai colocar tudo que você tem de informação que você coletou, tudo aquilo que você tem como verdade em dados reais, tá bom? E vai colocar no texto para que o leitor seja convencido
que a sua opinião está correta. A estrutura básica de um artigo de opinião. Eu tenho o título, sempre o título, gente, sempre nós temos que ter na cabeça que o título ele vem antes de tudo numa organização. Eu tenho introdução, lembrando que isso aqui é um esquema, tá? O título, no caso, vem sempre em cima, dependendo da organização da revista, ele pode vir de uma outra forma, mas ele vem sempre em cima. Então, título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu tenho a contextualização. Eu falo de maneira muito simples, muito geral, do meu ponto de vista. Eu inicio o meu problema, eu falo um pouquinho dele. Logo após a contextualização, eu falo do problema. Por exemplo, o aquecimento global. Eu preciso falar do problema. Então, após o problema, eu digo qual é a minha tese. A tese é aquilo que você vai tomar para você como verdade, aquilo que você vai defender ou aquilo que você vai refutar, que é o contrário de defender, tá bom, gente? Aquilo que você vai dizer que não pode, que não presta, que não dá. Então, a tese é o que de mais importante você tem para falar. É o tema do teu texto. É aquilo que você vai dizer. Se eu tenho um problema, eu tenho que solucionar esse problema. E como você vê que pode ser solucionado? Aqui você tem a sua tese, que é o seu objetivo. É aquilo que você vai tentar convencer as pessoas a fazerem, a seguirem ou a acreditarem. No desenvolvimento, eu tenho os argumentos, que é o que eu já falei para vocês. Vocês precisam de dados estatísticos, precisam de pesquisas com outros autores, estudiosos, pesquisadores da área, ou mesmo jornais, revistas, fontes governamentais. E as justificativas, que também aparecem no desenvolvimento, servem para que você explique por que você acha que o aquecimento global é piorado por alguma situação, por que você acha que se a gente mudasse agora, lá na frente, nós não sofreríamos tanto. E por que você acha que se nós continuarmos poluindo o ambiente, jogando todo tipo de gás tóxico na atmosfera, de gases tóxicos na atmosfera, nós vamos danificar ainda mais a camada de ozônio. Enfim, vai piorar o aquecimento global. É aqui na justificativa que você vai colocar o porquê da sua tese, o porquê que você acha que as coisas precisam mudar, porquê que você acha que as coisas precisam ser preservadas. E na conclusão, nós temos o raciocínio argumentativo. Esse raciocínio argumentativo, você vai dizer o seguinte, você vai pensar, você vai colocar no texto, ou a pessoa que vai escrever o artigo de opinião, vai colocar no texto um encerramento de tudo que foi dito anteriormente. O raciocínio argumentativo nada mais é que você mostrar como você vê solucionado esse problema, como você vê que pode mudar, como você vê que pode melhorar, como você vê que pode piorar caso nada for feito. Então, esse raciocínio argumentativo, ele vem para fechar a sua ideia, que é o fechamento, que é o grande final, que é o pulo do gato, que é quando você chama as pessoas para fazerem junto com você, que é quando você fecha a sua ideia com chave de ouro, é quando você mostra que aquilo que tu escreveste anteriormente é certo, que você está certo e que você precisa que as pessoas também sigam você, sigam a sua opinião dentro daquilo que foi dito durante o texto. Slide 7. Como produzir um artigo de opinião? Primeiro eu tenho que ficar atento ao título, é onde você vende o seu texto.
é onde você chama atenção para o seu texto. Sempre, qualquer texto que vocês escreverem, o título ele precisa chamar atenção, ele precisa ser claro, ele precisa ser simples e ele precisa ser direto. Na introdução, você vai falar sobre a problemática, você vai falar que não está sozinho, que é um pensamento coletivo. Você vai usar tudo que você tiver para iniciar a conversa com aquele que está te lendo após o seu texto ficar produzido, claro, ficar pronto. O desenvolvimento, como eu já disse, você vai apresentar todos os argumentos, as justificativas. Tá tudo muito bem descrito. Prestem muita atenção no que eu coloquei aqui. Vai fazer parte da avaliação de vocês, certo? Então, no desenvolvimento vocês vão apresentar os argumentos, justificar por que você escolheu falar sobre aquilo, por que você afirma ou por que você acredita naquilo que você está falando, certo? E a conclusão tem um raciocínio argumentativo, que eu já conversei com vocês sobre o que é, e você vai propor as soluções, você vai tirar as dúvidas, tirar todas as dúvidas do ar, você vai desenvolver, você vai dizer que tem jeito e que pode ser feito, o que pode ser feito. E o grande final, você vai amarrar o fim do texto com as primeiras frases, ou então justifica o título com uma frase no estilo pulo do gato, por exemplo, precisamos salvar o planeta, salve o planeta, preserve, salve o planeta, no caso do nosso exemplo lá do aquecimento global, tá? Próximo slide. Então, após assistirem a nossa aula de redação, eu quero que vocês resolvam as atividades da página 17, 18, 19 e 20. Qualquer dúvida, me procurem para que nós conversemos, tá bom? Slide 10. Aqui nós temos, eu trouxe para vocês um esqueminha que eu gosto, como vocês sabem, sobre o artigo de opinião e como um gênero textual, certo? No qual o autor pode apresentar o seu ponto de vista sobre algum tema e geralmente tentando convencer os seus interlocutores, aqueles que vão ler o seu texto, por meio de bons argumentos. Para ter um bom argumento, eu preciso estudar, pesquisar, buscar fontes seguras, ler e assistir aos jornais, filtrar as informações. Pode ser encontrado em revistas, jornais, sites e blogs na internet e em redes sociais, que são locais onde as opiniões de autores sobre temas atuais são divulgadas para alcançar o máximo de pessoas possíveis e convencê-las sobre a temática abordada no artigo de opinião. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entrem em contato conosco.